Tempo comum, 33ª semana, quarta-feira. Tema 87. Queremos que Cristo reine. Pontos a meditar. 1. Instaurar todas as coisas em Cristo. 2. A não aceitação de Cristo. 3. Propagar o reinado de Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus estava perto de Jerusalém e isso fez muitas pessoas pensarem que estaria iminente a chegada do reino de Deus. Um reino, conforme essa falsa opinião, de caráter temporal. O Senhor, imaginavam, entraria triunfalmente na cidade depois de vencer o poder romano, e eles teriam um lugar privilegiado quando chegasse esse momento. Esses sonhos, tão afastados da realidade, eram uma prolongação da mentalidade existente em muitos círculos judeus da época. Para corrigir a fundo essa mentalidade, Jesus expôs a parábola que o Evangelho da missa de hoje nos relata. Um homem de origem nobre partiu para um país longínquo, a fim de receber a investidura real. Era costume que os reis de territórios dependentes do Império Romano recebessem o poder real das mãos do imperador, e às vezes tinham até que ir a Roma. Na parábola, este personagem ilustre deixou a administração do seu território nas mãos de 10 homens da sua confiança e partiu para receber a investidura. Deu-lhes 10 minas, um pequeno tesouro, para que o fizessem render. Negociai com eles até eu voltar. Esses homens cumpriram o encargo, emprestaram a juros, compraram e venderam, trabalharam bem para o seu senhor por uma longa temporada. Ora, é isso que a Igreja continua a fazer desde o dia em que recebeu o imenso dom do Espírito Santo, enviado por Cristo, e com ele a infalível Palavra de Deus, a força dos sacramentos, as indulgências. Em 20 séculos, trabalhou-se muito. Não me parece nem objetivo nem honesto, comentava o bem-aventurado José Maria Escrivá, a ânsia com que alguns querem menosprezar a tarefa dos que nos precederam. Em 20 séculos, realizou-se um grande trabalho e, com frequência, realizou-se muito bem. Em certas épocas, houve desacertos, recuos, como também hoje há retrocessos, medo, timidez, ao mesmo tempo que não faltam atitudes de valentia e generosidade. Mas a família humana renova-se constantemente. Em cada geração é necessário continuar com o empenho de ajudar o homem a descobrir a grandeza da sua vocação de filho de Deus e inculcar-lhe o mandamento do amor ao Criador e ao próximo. A vida é um tempo para fazer frutificar os bens divinos. Corresponde-nos a cada um, a cada cristão, fazer render agora o tesouro de graças que o Senhor deposita nas nossas mãos. Enquanto vivificados e congregados no seu Espírito, caminhamos para a consumação da história humana, que coincide plenamente com o seu desígnio de amor. Restaurar todas as coisas em Cristo, as que estão nos céus e as que estão na terra. Esta é a nossa tarefa até o momento em que o Senhor volte para cada um, isto é, até o momento da nossa morte. Procurar com empenho
que o Senhor esteja presente em todas as realidades humanas. Nada é alheio a Deus, pois todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele se dirigem, dentro da autonomia própria de cada uma, os negócios, a política, a família, o esporte, o ensino. Eis que venho depressa, diz hoje o Senhor, e a minha recompensa está comigo para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Só nele os nossos afazeres aqui na terra encontram seu sentido. A igreja inteira é depositária do tesouro de Cristo. Quando cada um de nós luta por ser fiel aos seus deveres, aos compromissos que adquiriu como cidadão e como cristão, a santidade de Deus cresce no mundo. 2. Enquanto aqueles administradores fiéis procuravam com empenho fazer render o tesouro do seu senhor, muitos dos seus concidadãos aborreciam-no e enviaram atrás dele uma embaixada encarregada de dizer: não queremos que ele reine sobre nós. O Senhor deve ter introduzido com muita pena estas palavras no meio do relato, pois fala de si mesmo. Ele é um homem ilustre que partiu para terras longínquas. Jesus via nos olhos de muitos fariseus um ódio crescente e a rejeição mais completa. Quanto maior era a sua bondade e maiores as provas de misericórdia que dava, mais crescia a incompreensão que se podia notar em muitos rostos. Essa rejeição tão frontal, que pouco tempo depois atingiria o seu ponto culminante na paixão, deve ter sido muito dura para o Mestre. O Senhor também quis aludir à recusa de que seria objeto ao longo dos séculos. Acaso é menor a que hoje se dá? São menores o ódio e a indiferença? Na literatura, na arte, na ciência, nas famílias? Parece ouvir-se um alarido gigantesco. Não queremos que ele reine sobre nós. Ele, que é o autor do universo e de cada uma das criaturas, e que não se impõe com atitudes de domínio, mas mendiga um pouco de amor, mostrando-nos em silêncio as suas mãos chagadas. Como é possível, então, que tantos o ignorem? Porque se houve ainda esse protesto cruel, não queremos que ele reine sobre nós? Há na terra milhões de homens que se defrontam assim com Jesus Cristo, ou melhor, com a sombra de Jesus Cristo, porque, na realidade, o verdadeiro Cristo não o conhecem, nem viram a beleza do seu rosto, nem perceberam a maravilha da sua doutrina. Diante desse triste espetáculo, sinto-me inclinado a desagravar o Senhor. Ao escutar esse clamor que não cessa e que se compõe não tanto de palavras como de obras pouco nobres, experimento a necessidade de gritar bem alto: convém que ele reine. O Senhor impeliu-me a repetir desde há muito tempo um grito silencioso: Serviam, servirei. Que ele nos aumente as ânsias de entrega, de fidelidade à sua chamada divina, com naturalidade, sem ostentação, sem ruído, no meio da rua. Agradeçamos-lhe do fundo do coração. Elevemos uma oração de súditos, de filhos, e a nossa língua e o nosso paladar experimentarão o gosto do leite e do mel, e nos saberá afavo cuidar do reino de Deus, que é um reino de liberdade, da liberdade que ele nos conquistou. Pôr-nos-emos a serviço de Cristo como nosso Rei e Senhor que é, como Salvador da humanidade inteira e de cada um de nós. Serviam,
servirei. Senhor, é o que dizemos na intimidade da nossa oração. 3. Depois de algum tempo, aquele senhor voltou com a investidura real e recompensou generosamente os servos que tinham trabalhado por fazer render o que haviam recebido, mas castigou duramente os que na sua ausência o tinham rejeitado, e sobretudo um dos administradores que havia perdido tempo e não fizera render a mina que recebera. O mau servo não se aplicou em nada, devolveu, não honrou o seu amo e foi castigado. Glorificar a Deus pelo contrário, dedicar as faculdades que Ele mesmo deu para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, e assim devolver-lhe todo o meu ser. Este é o fim da nossa vida, dar glória a Deus aqui na terra pelo bom uso de todas as coisas que recebemos e depois na eternidade, com a Virgem, os anjos e os santos. Se o tivermos sempre presente, que bons administradores seremos dos dons que o Senhor nos quis dar para com eles ganharmos o céu. Nunca vos arrependereis de tê-lo amado, costumava dizer Santo Agostinho. O Senhor é bom pagador, já nesta vida, quando somos fiéis, que será no céu. Agora temos que propagar o reinado de Cristo na terra, no meio da sociedade em que nos movemos, sentir-nos permanentemente responsáveis por dilatá-lo no ambiente em que nos desenvolvemos, a começar pela nossa família. Não abandoneis os vossos pequenos. Contribuí para a salvação do vosso lar com todo esmero, aconselhava vivamente o Santo Bispo de Hipona. Nestes dias, enquanto esperamos a solenidade de Cristo Rei, podemos preparar-nos para ela repetindo algumas jaculatórias que venham a dizer: queremos que Cristo reine, e que esse reinado seja uma realidade, em primeiro lugar, na nossa inteligência, na nossa vontade, no nosso coração, em todo o nosso ser. Por isso, pedimos, meu Senhor Jesus, faz que eu sinta e secunde de tal modo a tua graça que esvazie o meu coração, para que o preenchas tu, meu amigo, meu irmão, meu Rei, meu Deus, meu amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.